A todos, alunos do Clodoaldo Pinto, da Escola Clodoaldo Pinto, estamos aqui para apresentar uma aula de História, né, com o nosso tema, o Egito Antigo. Esse assunto está exatamente no livro didático de vocês, no capítulo 4, na página 63. Se ao pegarem um livro, vocês olham logo nessa página, vocês verão exatamente já o início desse assunto, certo? Então, inicialmente, eu quero colocar para vocês a questão da localização do Egito. O Egito ele está localizado exatamente no norte do nordeste da África, sendo que a parte do Egito Antigo, a ocupação dessa região vai ser exatamente no final do Neolítico para o início da Idade propriamente dita. É quando os povos nômades começam a tornar-se sedentários, pela própria necessidade de sobrevivência deles. Aos poucos, eles vão se localizando na região de acordo com o clima, né? É que eles vão ocupando o território. Na medida que eles vão ocupando esse território, aí nós já vamos ter a formação já do primeiro período da história do Egito, que é o chamado período pré-dinástico. Essa formação, ela acontece de duas etapas, ou por questões de aliança entre os grupos, ou então de acordo com brigas por disputas territoriais, formando assim os dois reinos. Esses dois reinos é o que a gente coloca a parte do período pré-dinástico, onde fica o Alto Egito e o Baixo Egito. A localização do Alto Egito só vai ter esse nome em consequência das montanhas, ao qual a região faz parte. O Baixo Egito, se vocês observarem aqui, e depois pode até olhar mesmo no próprio livro de vocês, na página 64, vocês já vão ver a questão do Baixo Egito estar localizando mais para o mar Mediterrâneo. Daí acontecer o período das enchentes, onde era exatamente o lado que mais era atingido pelas enchentes do Nilo. Lembrando que o Nilo é um dos rios mais importantes que nós temos nessa primeira etapa do estudo da Idade Antiga, que é o chamado Crescente Fértil. Nós estudamos a Mesopotâmia, vimos o rio Tigre e o rio Eufrates, e agora nós estamos vendo o rio Nilo, que é o rio fundamental para a existência dessa civilização. A formação desses reinos acabou levando o nome de nomos. Então, os nomos é exatamente a organização política em que cada nomos, no total geral, foi a formação de 42 nomos. Cada nome desse tinha um nomarca. O nomarca era exatamente o líder. Bem, nessa primeira etapa, como acontece muitos conflitos, e um deles nós vamos ter sobre a liderança de Menes. É aí que surge esse personagem importante para a história do Egito, comandando aqui o Alto Egito, e aí acontece esse conflito. Nesse conflito, nós teremos então o início do período do Império Egípcio, porque ele vai realizar a unificação, a parte do Baixo e do Alto Egito. Nessa unificação, nós teremos então a história do Egito dividida em três etapas: o Antigo, o Médio e o Novo Império. Lembrando que o período do pré-dinástico ele vai ficar de 3.200 a 2.680 a.C. Esse é o chamado período pré-dinástico. A partir do momento que Menes, após o confronto com o Baixo Egito, unificando os dois, o Alto com o Baixo, nós já vamos ter o início da primeira etapa, que é o chamado de Antigo Império. Aqui, nós não temos mais o nomarca no governo, no comando. Nós já vamos ter o faraó, os reinos. Começa a surgir, então, o período do rei. E o primeiro vai ser exatamente Menes. Aqui no Antigo Império, eu vou ter muito, na parte política, a figura do faraó encarnada em um deus. Já que são povos politeístas, eles acreditavam muito nessa primeira etapa da história do Egito, que o faraó seria exatamente aquela pessoa em que tinha o Deus encarnado nele. Daí nenhum membro, né, da civilização poderia fazer referência ao faraó olhando para ele. O povo ele teria que se arrastar até o chão de cabeça baixa para fazer qualquer tipo de direcionamento até o faraó. Ninguém poderia olhar para ele.
Lembrando que essa palavra faraó, ela quer dizer casa grande ou casa real. Como ele era o Deus encarnado, então o povo era muito submisso a ele. Tudo dependia da estrutura de divisão de governo que ele realizava. Por isso que eu tenho aqui um poder político teocrático. O que quer dizer isso? Teo quer dizer Deus, crático quer dizer governo. Então eu tenho um governo aí sobre o comando de um homem, o qual teria o Deus encarnado. A mobilização política, militar, religiosa, tudo ficava a cargo desse faraó. Era ele que comandava toda essa parte administrativa. Daí eu ter também um estado estamental. O que é isso? É aquele líder e que fica, tudo passa a pertencer ao Estado, e esse líder, então, ele fica responsável de direcionar ao trabalho de todos. Quem deveria fazer o quê? Os impostos que eram entregues ao faraó era exatamente a produção que esse povo tinha. Lembrando que eu não tenho dinheiro em espécie aí, a troca aí é pelos produtos, o pagamento dos impostos é tudo que eles produziam. Na parte da agricultura, principalmente, que é a centralização do antigo império. A evolução da história do Egito, a economia também ela vai ter uma evolução. Nessa primeira etapa aqui, o que a gente mais percebe é que a economia dele centralizava muito na parte agropastoril, ou seja, agro seria a parte da agricultura, pastoril ficaria a cargo da parte da pecuária. Então, se atentava muito para essas questões. Então, dentro desse fator aí, o faraó, os camponeses, que era quem trabalhava para pagar os impostos, eles entregavam ao faraó, que guardava dentro de um celeiro. Aí tudo era armazenado naquele celeiro. Após o recebimento de todos esses impostos, então ele iria fazer a parte da divisão. Logicamente, no primeiro momento que era dividido isso aí, ele não visava primeiro o povo. No primeiro momento era dividido para a sua família, depois vinha a nobreza, os sacerdotes, até chegar ao povo. Então, consequentemente, quando chegava ao povo, o resto que sobrava é que era dividido para o povo. Então, o povo ficava na questão de ter apenas as sobras. E isso era terrível. Bem, como eu disse a vocês inicialmente, os nomarcas eles vão perder o poder. Aqui no Antigo eu tenho um faraó. Logicamente, esses nomarcas eles vão esperar a qualquer momento querer voltar ao poder. A questão dos nomes, eles não deixam de existir, eles continuam existindo. Só que não é mais sobre a liderança desse nomarca, é o faraó. Então, o que vai acontecer? Esses nomarcas, eles ficam exatamente observando toda a estratégia de trabalho, de comando desse faraó e vendo como o povo, de uma forma geral, eu tenho o povo sendo tratado de uma forma de regime de escravidão e maltratado em todos os sentidos. É aí que começa a surgir o que a gente chama de período intermediário, que é o final do Antigo Império para o Médio Império. Nesse período intermediário, eu já vou ter exatamente vários tipos de atrito, de revoltas que vão acontecer nesse período. E exatamente o povo começa a perceber que esse faraó não está exercendo a função dele de Deus, que seria tratar bem o seu povo. Né? Ou seja, o povo dar o melhor e poder receber também o melhor. Só que esse povo, ele não recebia. É aí que as revoltas vão aumentar e mediante a isso eu vou ter o final do Antigo Império, o faraó perdendo o poder e o nomarca assumindo o poder novamente. Eles vão dar um golpe em cima do faraó, um golpe de Estado. Mediante isso aí eu já vou para o segundo período, o Médio Império. O Médio Império, ele vai ter início com o nomarca no poder. Mas logo, logo, vão continuar os atritos, conflitos. E daí eu vou ter a participação dos governantes tebanos. Através do faraó Amenar III, esse faraó, ele vai conseguir, com o apoio dos governantes de Teba, voltar ao poder. Então, eles tiram o nomarca do poder e assumem o poder. Só que ao voltar ao poder, esse faraó já não tem mais aquela visão para o povo que tinha antes, que era exatamente de Deus encarnado. Ele já passa a ser visto como um governante, como um político normal,
mas a influência de poder de Estado continua. Ainda é um governo teocrático. Aqui eu já vou ter a expansão territorial deles, que eles vão começar a realizar conquistas, já parte mais para outra atividade. Enquanto que no Antigo Império eu tenho como a economia o agropastoril, no Médio Império, além do agropastoril, eu vou ter também a questão comercial, que começa a se desenvolver na medida que esse povo começa a expandir, certo? Ter contato com outros povos. Mas vai acontecer outro fato também importante nesse Médio Império, que é a questão da invasão dos Ixos. O território egípcio, ele vai ser exatamente manipulado e controlado pelos Ixos. Os Ixos é um povo que eram seminômades e ao invadir o Egito, eles vão exatamente para o lado do delta do Nilo. E lá eles vão desenvolver a parte da agricultura, eles vão tomar de conta de uma boa parte do governo egípcio. É o que eles mais desejavam, né? Era comandar o Egito como um todo. Então esse Médio Império, ele já vai ser concluído no ano de 1580 a.C., tendo os Ixos ainda como um problema sério para o faraó egípcio. Então, o novo império, ele já vai iniciar ainda com esses Ixos cada vez mais expandindo o seu controle territorial. E aí é que eu vou ter, exatamente com a ajuda novamente de Tebas, Amoses de Tebas, faraó, ele vai conseguir expulsar os Ixos. Quando ele expulsa os Ixos do Egito, aí já vai ter uma outra meta de trabalho, uma outra organização. Esse faraó aqui, ele vai trabalhar para obter um exército estruturado, já que até agora, o que nós observamos, todos os governos existentes no Egito, eles não vão ter muito essa preocupação da formação de um exército forte, organizado. Isso vai acontecer já aqui no Novo Império. Aí já começam a ter essa preocupação. Para quê? Para fortalecer as fronteiras, para poder evitar novas invasões. Os Ixos vão causar nos egípcios uma questão muito preocupante para eles, que é o chamado de xenofobia. Eles vão passar a ter medo do desconhecido. E para ter medo do desconhecido, para poder enfrentar esse desconhecido, é aí que vão centralizar nessa questão da organização dos exércitos que passam a ser organizados, nessa parte política aí. Então, dentro toda essa estrutura a qual eu coloquei para vocês, eu só sintetizei a parte mais política. Ainda falta falar ainda sobre a economia de uma forma mais profunda, da sociedade também. Mas vamos deixar isso para a próxima aula que eu irei gravar para vocês. Não esqueça, procurem se cuidar, né? Respeita a quarentena e, por favor, procurem realizar as atividades, porque essas atividades, as quais estou mandando, são muito importantes para a conclusão desse nosso assunto. E como nós estamos iniciando um novo assunto a partir de hoje, com certeza eu vou enviar atividades sobre ela. Então vamos ficar atentos, comecem a estudar. Se tiver dúvida, pode mandar para o Classroom, que estarei lá pronta para esclarecer. Boa tarde.